Olá, aventureiro! Você já sentiu o poder destrutivo de uma tempestade furiosa? Imagine se aquela força bruta não fosse apenas um fenômeno natural, mas uma deusa implacável, governando com temporais e marés revoltas. Amberle, a senhora das tempestades, a maligna deusa dos mares, não conhece limites. Seu nome ecoa nas ondas que se chocam contra os navios, nas tormentas que devoram cidades costeiras e no medo daqueles que ousam desafiar o mar. Mas o que se esconde por trás de sua fúria? Quem é essa divindade aterradora e por que ela faz os oceanos se curvarem à sua vontade? Hoje vamos explorar a verdadeira face de Amberle, a deusa que governa os mares, com um olhar mortal e uma ambição sem igual. Prepare-se para descobrir segredos, lendas e o poder de um dos maiores mistérios dos reinos esquecidos. Eu sou Hernandes e este é o Universo D20. Em meio aos ventos salgados e às ondas implacáveis do mar de Toril, existe uma força divina temida por marinheiros, mercadores e piratas. Amberle, a Rainha das Profundezas, também chamada de Rainha Leviana ou Cadela Rainha. Ela não é cultuada por amor ou devoção, mas por puro medo. Suas águas são traiçoeiras, suas promessas, quebradiças como conchas ao vento. Amberle reina sobre os oceanos com mão cruel, exigindo tributos daqueles que ousam cruzar os seus domínios. Cada oferenda lançada ao mar é um pedido desesperado de clemência. Cada vela acesa em seu nome, uma esperança de que o navio retorne ao porto. Seu aspecto é tão aterrador quanto as profundezas que governa. Quando escolhe se manifestar de forma visível, Amberle surge das águas como uma figura feminina colossal. Seu corpo tingido em tons de azul e verde do oceano. Os cabelos longos e ondulantes são feitos de algas marinhas e fitas de kelp. Suas mãos possuem garras afiadas como os dentes dos predadores do abismo. E suas roupas são adornadas com conchas gigantes e uma capa feita de incontáveis águas-vivas em tons de púrpura pálido. Seus olhos são pérolas sem vida e sua voz ecoa como o rugido de uma tempestade, cheia de escárnio e fúria. Ela raramente assume essa forma diante dos mortais, e quando o faz, geralmente é para amaldiçoar uma embarcação ao naufrágio inevitável. Mas nem sempre é preciso ver a Rainha das Profundezas para sentir sua presença. Amberle prefere se manifestar como o próprio oceano em fúria. Ventos gélidos surgem de repente. Ondas que erguem como muralhas líquidas. Risadas sibilantes carregadas pelo ar salgado. Tudo isso pode ser um sinal de que a deusa está por perto, observando, julgando. Ela também pode se manifestar como criaturas monstruosas, tubarões gigantes, krakens ou mortos-vivos marinhos, que atacam navios ou devoram náufragos em sua honra. A personalidade de Amberle é tão instável quanto o mar que comanda, vaidosa, maliciosa e sádica. Ela se diverte com o sofrimento dos mortais. Ela é conhecida por quebrar promessas com a mesma facilidade com que despedaça embarcações nas pedras. Adora ser bajulada, mas mesmo o mais fiel dos devotos pode ser arrastado para as profundezas, se isso lhe parecer divertido. Ela não age por justiça ou misericórdia, apenas por capricho. Seu humor muda como a maré, e sua ambição não conhece limites. Embora sirva ao Senhor das Tempestades, Talos, Amberle o despreza em segredo e sonha em tomar para si todo o poder da destruição. Por isso, não espere piedade. Quem navega pelos oceanos de Toril deve conhecer seu nome, temê-la e pagar o preço. Porque para Amberle cada embarcação é uma afronta à sua soberania, e cada prece mal feita pode ser a última. O poder de Amberle é vasto e impiedoso. Como o mar em sua fúria mais pura, ela domina os oceanos, controla as marés, invoca tempestades e comanda as criaturas abissais. Em combate, sua força é brutal. Ela empunha um tridente sagrado conhecido como Morte Afogadora, capaz de submeter inimigos e comandar a vida marinha ao seu bel prazer.
Suas magias são moldadas pela água. Ela invoca ondas colossais, convoca tubarões para despedaçar os desafortunados e pode até fazer chover destruição em forma de redemoinhos e trombas d'água. Nenhum encantamento de fogo lhe obedece, pois seu domínio é frio, implacável e molhado. Suas manifestações mágicas tornam-se ainda mais potentes quando envolvem o elemento água, atingindo níveis de força que poucos deuses ousam rivalizar. Seu reino divino repousa no 13º nível do abismo, na camada conhecida como Tor de Sangue, um plano inundado de águas profundas e escuras, onde só os mais adaptados à pressão esmagadora e à ausência de luz podem sobreviver. É dali que ela observa o mundo mortal, decidindo quais navios poupar e quais serão engolidos sem deixar vestígios. Após o evento da Praga Mágica, ela passou a dividir sua morada com outras divindades da natureza nas chamadas Selvagens Profundezas, mas jamais se considerou subordinada a ninguém, nem mesmo a Sylvanos, o regente daquele domínio. Em sua mente, Amberle é a rainha absoluta, mesmo quando finge lealdade. Suas relações com outros deuses são marcados por rivalidades, traições e ambições veladas. Ela faz parte dos deuses da fúria ao lado de Auril, a Senhora do Gelo, e Malar, o Senhor da Caça Selvagem, sob o comando do destrutivo Talos. Contudo, essa submissão é apenas aparente. Amberle despreza Talos por tentar absorver sua influência sobre as tempestades marítimas, e sonha em destruir o Senhor das Tempestades para tomar sua posição. Para isso, lança mão de intrigas e jogos de sedução, mantendo Talos distraído enquanto cultiva sua própria base de poder. Ela também é inimiga declarada de Selûne, a deusa da lua, cujo brilho guia os navegantes e cujas bênçãos oferecem proteção contra as fúrias do mar. Valcor, o deus dos marinheiros, também atrai seu ódio, por oferecer esperança e coragem, onde ela deseja medo e submissão. Chauntea, deusa da terra, representa tudo o que Amberle não pode tocar, e Sune, a deusa da beleza, é alvo de sua inveja amarga, pois a vaidade da Rainha das Profundezas não tolera rivais. No panteão de Faerûn, Amberle não busca equilíbrio nem harmonia. Sua natureza é o caos líquido. Sua missão é fazer com que todos que navegam pelos mares se lembrem de seu nome e o sussurrem com reverência ou desespero, até que as ondas os levem. A origem de Amberle se perde nas brumas do tempo, mas sua presença é sentida desde os primeiros registros das civilizações costeiras de Toril. Muito antes de portos serem fundados e rotas marítimas traçadas, os povos que ousavam olhar para o mar já temiam a Rainha das Profundezas. Dizem que foi ela quem ergueu as primeiras ondas contra as cidades arrogantes dos homens, e que, ao ver suas oferendas jogadas ao mar, aprendeu que o medo era uma forma eficaz de domínio. No passado distante, acredita-se que Amberle tenha inundado partes de Kalinshan e submergido a cidade de Memnon, não apenas como demonstração de poder, mas como mensagem. Sua fúria podia varrer até as maiores fortalezas. Desde então, templos foram erguidos em seu nome, e muitos deles, como o famoso templo de Memnon, junto ao cemitério da cidade, se tornaram locais de devoção e apaziguamento. Durante os eventos conhecidos como o Tempo das Perturbações em 1358 do Cômputo dos Vales, Amberle manifestou-se com fúria no Mar das Estrelas Cadentes, destruindo ilhas piratas com tempestades invocadas por sua própria mão. Foi nesse período que ela alimentou sua sede de vingança contra a ilha de Keltan, cujos habitantes acreditavam que as tempestades vinham de Grumbar, o deus da terra. Frustrada por não conseguir afundá-los completamente, ela voltou seu ódio também contra Grumbar e aumentou sua influência nas águas daquela região. Nos anos seguintes, Amberle consolidou seu domínio. Em 1360, quase afundou o navio real que transportava o rei Azum IV durante a cruzada contra os Tuigan, sendo acalmada apenas quando o escriba do rei lançou ao mar seu bem mais precioso, os registros históricos da campanha. Foi uma prova viva de que, diante da Rainha do Mar, até a história se curva. Em 1372, guiou sua sacerdotisa, Tassina Alcrest, até um antigo artefato que foi entregue ao templo sob o mar, nas profundezas da região conhecida como Verde do Violinista, no Mar das Espadas.
Ali repousava o Habitante, uma monstruosidade marinha semelhante a um kraken, que era um dos primeiros avatares de Amberley desde a Praga Mágica. Alimentado por oferendas e pela fé dos Sahuagin e devotos humanos, o Habitante cresceu, espalhando a corrupção das profundezas. Já no final do século XV, Amberley voltou a castigar os litorais da Costa da Espada. Em 1479, assumiu o controle de Porto Liest, cidade abandonada, onde erguia um novo reduto de monstros marinhos. Pouco depois, surgiu a Donzela da Tempestade, uma guerreira das terras nórdicas que afirmava ser escolhida pela deusa. Comandando seguidores enlouquecidos, ela tentou dominar o Mar das Espadas, mas desapareceu com seu navio em meio a uma tempestade, talvez consumida pela própria Amberley. Em 1484, um insulto do regente Dagut Brazanunca, ao restringir os sacrifícios à deusa, desencadeou sua ira. Uma tempestade devastadora atingiu Neverwinter, ceifando vidas e arrasando a cidade como um aviso. Mais tarde, durante os eventos da Guerra Elemental da década de 1490, Amberley empoderou o profeta Gar Shatterkill, entregando-lhe o tridente sagrado conhecido como Onda. Ele abriu uma fenda até o plano elemental da água, onde a deusa aguardava, banhando Toril com caos líquido. Mesmo com o passar das eras, Amberley não mudou. Continuou a destruir navios, a exigir tributos e a castigar os que não a veneram. Recentemente, é dito que incentivou a publicação de um livro de canções populares entre os pescadores, Os Cânticos da Rainha Leviana. Uma tentativa sutil de manter seu nome vivo nas bocas dos homens, mesmo quando as marés estão calmas. A trajetória de Amberley é feita de ondas de destruição e calmarias traiçoeiras. Ela nunca busca aliados permanentes, mas manipula, ameaça e seduz para manter seu lugar entre os deuses temidos de Toril. Onde há mar, há Amberley, e onde seu nome é esquecido, as águas se erguem para lembrar os mortais quem reina sobre as profundezas. A Igreja de Amberley, assim como a própria deusa, é caótica, instável e movida pelo medo. Não há um centro de poder, uma autoridade sagrada, ou mesmo um livro único de doutrina. Cada templo costeiro segue suas próprias regras, adaptadas ao clima, à cultura e aos homens locais. Mas todos compartilham um ponto em comum: a devoção nasce do terror. Os clérigos de Amberley, conhecidos como Amberlands, são figuras temidas nas docas e nos mercados marítimos. Eles não pregam amor ou salvação, pregam destruição e vendem proteção contra ela. Muitos vivem do que os marinheiros e mercadores deixam em seus altares: velas, flores, doces, moedas e às vezes até sangue. Os clérigos percorrem cidades litorâneas, anunciando catástrofes e exigindo oferendas. Quando embarcam em navios, são tratados como amuletos vivos e como bodes expiatórios, pois em caso de naufrágio, a tripulação costuma tentar matá-los antes que a deusa leve todos. Dentro da hierarquia instável da igreja, iniciados são chamados de não tomados. Quando sobrevivem ao ritual de iniciação, conhecido como adrenagem, no qual são cobertos por uma onda invocada magicamente, passam a receber ofertas em nome da deusa e podem liderar orações. A partir daí, os títulos crescem não conforme o poder real do clérigo, mas sua influência e fama. Maré alta, quebra-ondas, ira das águas, vento selvagem, senhor das ondas, e nos graus mais elevados os temidos Senhor das Ondas Pavoroso, que entregam seus corpos para serem possuídos por Amberley, caso ela deseje manifestar sua vontade diretamente. Os clérigos de Amberley rezam por seus feitiços durante a maré alta, seja pela manhã ou ao entardecer. Suas magias envolvem o poder bruto das águas. Eles podem invocar ondas destrutivas, cardumes de tubarões, ressuscitar memórias dos mortos afogados e até transformar remos em serpentes marinhas vivas. Algumas das magias mais conhecidas da fé são a tromba d'água, onda impactante, falar com os mortos afogados e redemoinho. Especialistas entre os clérigos, chamados de servos das ondas, recebem habilidades únicas, como respirar debaixo d'água, nadar como peixes e com o tempo mover-se sob as ondas como se usassem um anel de ação livre. A aparência dos Amberlands varia tanto quanto o mar.
Alguns se vestem com roupas justas nos tons do oceano e capas com colarinhos de pele branca, simbolizando a espuma das ondas. Outros, especialmente em regiões mais quentes, usam pouco mais que algas marinhas, dentes de tubarão e ossos humanos como ornamento. Um item especialmente sagrado é a mão de um afogado preservada, que muitos usam como símbolo sagrado ou em rituais. Os rituais públicos mais conhecidos da fé são dois. O primeiro é a primeira maré, uma procissão pelas ruas da cidade, quando o gelo dos portos se parte na primavera. Um animal é levado em jaula até o mar, amarrado a uma pedra e lançado às águas. Se sobreviver e retornar à praia, é tratado como sagrado pelo resto de sua vida. O segundo ritual, conhecido como chamado da tempestade, é uma oração coletiva, realizada ao redor de lagos, com velas flutuando em pranchas de madeira e sacrifícios jogados às águas. Se as velas se apagarem, é sinal da ira de Amberley. Embora poucos amem a deusa, todos a respeitam. Sua igreja é uma extensão viva de seu capricho, imprevisível, poderosa e fatal. Cada clérigo que caminha pelas docas com o símbolo da Rainha das Profundezas é uma lembrança de que o mar não perdoa e que até os mais devotos podem ser tragados se ela assim desejar. A influência da igreja de Amberley estende-se por quase toda a costa de Faerun. Onde houver mar, onde o sal tocar a terra, ali a Rainha das Profundezas é temida e muitas vezes reverenciada. Nenhuma comunidade costeira ousa ignorá-la por completo. E mesmo nas regiões mais devotas a outras divindades, seu nome é murmurado com respeito nas manhãs enevoadas e nas noites de tormenta. Um dos antigos centros de poder de sua fé foi a casa sobre o penhasco, próximo à cidade portuária de Marsember, no reino de Cormyr. Durante décadas esse templo acumulou riqueza e poder, sendo considerado o mais influente de todos os santuários dedicados a Amberley. Mas como tudo que tenta se firmar sob o domínio de uma deusa do caos, acabou tragado, destruído por forças que muitos atribuem à fúria da própria rainha, insatisfeita com o orgulho de seus servos. Outros templos importantes surgiram como candidatos a assumir esse posto de destaque. Na cidade portuária de Velen, ergue-se a Torre dos Naufrágios, onde o temido Lorde das Ondas, Darjas Cerndan, um ex-pirata endurecido por batalhas, comanda um clero devotado e cruel. Mais ao norte, na ilha de Minthern, há a Baía da Rainha, um porto escondido e controlado por piratas que servem a Amberley, sob a liderança da Mestre das Ondas Reais, Calbes Frostil. Ao sul, na cidade-estado de Orlumbor, encontra-se a Casa do Refúgio da Tempestade, onde o Alto Tridente, Terrin Nornagul, lidera um templo com forte presença política e econômica. Já na cidade de Tashburn, um local próspero em Kalinshan, situam-se as Grutas Uivantes, onde sacerdotes liderados pelo Mestre das Ondas Profundas, Alton Melater, vendem tokens de tempestade, pedras encantadas que supostamente garantem uma viagem segura aos que as carregam, ao menos para os supersticiosos mercadores calixitas. Templos também existem nas grandes metrópoles. Águas Profundas, a joia da Costa da Espada, abriga um templo imponente de Amberley, mantido em grande parte por viúvas de marinheiros perdidos no mar. Em Portão de Baldur, o medo e a superstição garantem que as oferendas nunca cessem. Em cada cais, por mais modesto que seja, pode haver um altar, uma gruta, uma pedra marcada por conchas e velas, tudo em nome de acalmar a deusa das águas revoltas. Mas nem todos os templos são visíveis. Muitos dos mais antigos estão escondidos sob o mar, em cavernas inundadas, em corais encantados, ou nas profundezas de navios afundados. Esses lugares são mantidos por criaturas marinhas inteligentes, como os Homens-Tubarão, que servem Amberley com fervor não pelo medo, mas pela devoção genuína à selvageria. A verdade é que não importa onde se esteja, se o mar toca a costa, a Rainha das Profundezas observa, e é melhor que se tenha uma vela acesa ou uma moeda lançada às ondas, pois ela pode estar decidindo, naquele exato momento, qual navio será o próximo a afundar. Amberley não é uma deusa que se busca por consolo. Ela não oferece promessas de salvação, tampouco guia seus fiéis com ternura. A Rainha das Profundezas existe para lembrar aos mortais que a natureza é indomável
que o mar não se curva diante de suas súplicas vazias, e que até os mais poderosos reinos podem ser tragados pelas ondas com um simples gesto seu. Sua fé é feita de medo e sua graça de silêncio, o silêncio de um mar calmo que a qualquer instante pode despertar em fúria. Cada tempestade é uma oração, cada naufrágio um sermão, e cada sobrevivente uma lembrança viva de que o respeito ao mar começa com o nome de Amberley, sussurrado entre os dentes. Enquanto houver oceanos, ela estará lá, invisível, impiedosa e eterna. E aqueles que ousarem desafiar suas águas, que levem flores, moedas ou canções ao vento, porque se não o fizerem, encontrarão o fundo do mar, e o riso cruel da deusa será a última coisa que ouvirão. Gostou desse vídeo? Então dê um joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo. Acesse também as nossas redes sociais e aprenda mais sobre a história, personagens, lugares e monstros de Forgotten Realms e Dungeons & Dragons. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!